E aí, gente, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Fazia muito tempo. Ah, já chegou. Boa noite! Cheguei! É. Gente do céu, alguém desliga o ar-condicionado de São Paulo, pelo amor de Deus! Ah, tudo bem, papai? Boa noite, boa noite! Ai, Cadê o seu Fernando? engasgou aqui com a melancia. Que vergonha. Boa noite, seu Fernando! Te amo, seu Fernando! Vai devagar, seu Fernando. Ô, Gente, seu Fernando, quem aí já encontrou ele pessoalmente? Olha só, cadê? Seu Fernando! Que melancia gostosa! Dá boa noite pra Emília, papai. Boa noite! Ah, gente, quem que aguenta ele? Seu Fernando, você é um querido. Todo mundo aqui tá te assistindo. Todo mundo aqui é seu fã. Ma- Manda um beijo pros seus fãs. Ele é muito fofo. Vamos deixar ele comer a melancia dele, né, pessoal? Não vamos atrapalhar o momento dele. Coisa mais linda do mundo. E aí, ô, Emília, deixa eu só atualizar a minha audiência primeiro um pouquinho. Dá boa noite para todo mundo que está chegando. Você foi muito rápido, eu achei que você ia demorar um pouquinho. Obrigado por essa presteza toda. Então, para todo mundo que tá acompanhando a gente agora, quero agradecer muito que vocês estão aqui e dizer que depois de um ano estamos voltando com as lives. Eu, ano passado, tive a minha conta hackeada e a pessoa que hackeou fez alguns golpes, inclusive prejudicou alguns dos meus seguidores. E por conta das denúncias que foram feitas para derrubar a conta, por conta dos golpes que estavam sendo aplicados, quando a conta foi derrubada, foi se tirado algumas permissões que ela tinha. E por isso que nós não estávamos fazendo live. Eu descobri por acaso essa semana, que inclusive foi no mesmo dia que eu te avisei, que a gente estava podendo fazer live novamente e graças a Deus aqui estamos nós. É isso, podendo trazer informação de qualidade para as pessoas que querem entender mais, né? O Rafa sempre posta no Instagram, nos stories, ele dando umas gotinhas para o pai dele, né? É, E é sobre essas gotinhas que a gente vai conversar hoje. boa noite, Semeniana. Boa noite, Maríndia. Joana, boa noite. Gente, é muita gente. Ó, já estamos com 80 pessoas. Emília, eu queria que antes da gente começar o nosso bate-papo, que você se apresentasse para minha audiência, quem você é, há quanto tempo você está nessa área de estudo da cannabis medicinal. Enfim, faz a sua apresentação para quem ainda não te conhece da minha audiência. Por Com favor. certeza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emília. Eu sou biomédica e atualmente eu trabalho, na verdade, eu já trabalho com cannabis há mais ou menos 5 anos. E eu venho, o meu histórico é muito na parte educacional. Eu produzia óleo artesanal também para ajudar pacientes que não tinham condição de adquirir os produtos que na época eram muito mais caros. E a gente ainda escuta falar muito sobre isso. Ah, eu não dou conta de comprar, é muito caro. E realmente, antes era muito caro. Era inviável. Um frasco chegava a 1.800 a 2.700 reais um frasco. O que, assim, torna um produto elitizado e acaba não dando condição para muitas pessoas adquirirem e aderirem ao tratamento. Mas com isso foram surgindo mais empresas, isso se tornou mais competitivo e hoje a gente consegue ter vários tipos de produtos diferentes. E com isso eu fui caminhando nessa jornada. Hoje eu trabalho com uma empresa que fornece produtos derivados da cannabis. Os produtos vêm dos Estados Unidos. E muita gente ainda tem dúvida de, nossa, mas dos Estados Unidos não é muito caro, né? Não é mais barato comprar aqui no Brasil? E na verdade, não. Os produtos que são importados são até bem mais acessíveis do que os produtos que tem hoje na farmácia com canabidiol, né? Os produtos da farmácia geralmente têm uma concentração mais baixa e um valor muito mais alto. Então, o E, custo-benefício acaba sendo uma desvantagem. e eu ia tocar nesse assunto. Eu tenho recebido relato de alguns seguidores que têm feito utilização, principalmente da Prate.
e a concentração é muito baixa. Você sabe por que que tem essa diferença entre a concentração do produto que vem lá de fora e o produto que é comercializado aqui? Porque aqui, lá fora, algumas taxas são isentas para produtos controlados. Aqui no Brasil tem 1 milhão de impostos e acaba encarecendo e inviabiliza várias empresas conseguirem colocar uma concentração alta com um valor mais baixo. Né? E além disso, também tem poucas variações. Hoje o Rafa vai mostrar algumas opções que ele está utilizando tanto no tratamento dele como no tratamento do papai dele, né? Vai mostrar essas opções que a gente não consegue encontrar na farmácia e que eu sempre falo pro Rafa, né? Muitos pacientes e muitas pessoas procuram o Rafa para entender. Ai, minha mãe teve um AVC, minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem fibromialgia. E muitas vezes, né, vocês cuidadores também precisam, até mais do que o próprio paciente, porque vocês, né, muitas vezes têm uma sobrecarga também de atuação, porque vocês precisam cuidar de si e também cuidar, seja do pai, da mãe, da avó. Então, os cuidadores, muitas vezes, e a gente não tem esse olhar, né? A gente quer só olhar e tratar o paciente, quem está nos nossos cuidados, e esquece do principal que somos nós, né? Cuidadores. No caso, o Rafa, que é um cuidador do pai dele e precisa ter saúde para poder cuidar do pai dele. Porque o Rafa sem saúde também não vai conseguir dar conta disso. Então a gente precisa ter esse olhar, né, Rafa? Exato, eu falo isso justamente para todas as pessoas, que a questão do autocuidado é super importante, porque a gente não consegue estender a mão se nós mesmos não estamos bem. E eu tento trazer essa pauta constantemente aqui para o meu perfil, porque eu acho que é super importante as pessoas entenderem, né, a importância de estarem bem mentalmente, fisicamente, para poder lidar com toda essa situação. Exato. O cuidador é quem mais precisa de ajuda no final. Uma pergunta aqui super interessante enquanto você estava falando, Emília, que é da Lady Luiza. Ela é advogada e ela está perguntando se o canabidiol não deixa a pessoa dependente. Eu sei que ainda não é o momento das perguntas, mas eu acredito que essa é uma pergunta que a maioria das pessoas que ainda tem algum receio de utilizar o óleo de canabidiol por conta da discriminação, por conta do preconceito que há em relação à cannabis, né? Muitas pessoas ainda não conhecem o uso terapêutico, o uso medicinal da cannabis, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui. E eu queria que você, de primeira, já me respondesse. Então O vamos lá. álcool, ele vicia, não vicia, causa dependência, não causa? Como é que é? Vamos lá. Primeiro, para vocês entenderem. O canabidiol é um componente que sim, vem da planta cannabis, que popularmente é conhecida como maconha. Mas a gente precisa entender algumas diferenças. O canabidiol faz parte dessa planta. Alguns óleos são produzidos através do extrato dessa planta completo, mas que tem concentrações diferentes. Então vamos lá, a pessoa que geralmente fuma maconha para entretenimento, ela tem uma os produtos têm uma concentração de THC de cerca de 20 a 30%, ou seja, uma concentração alta. O que é o THC? O THC é a molécula que pode gerar essas alterações de percepção. Ou seja, a pessoa quando fuma maconha fica chapado, tem o barato, é por conta das altas concentrações de THC. Porém, esses óleos medicinais têm 0,3%. Então, a gente estava aqui no 30%, 0,3% de THC. Ou seja, uma concentração muito baixinha. E o THC, ele é importante para várias condições patológicas. Para quem tem dor crônica, o papai do Rafa usa um pouquinho de THC, né? Porque ele ajuda no que a gente chama de neuroplasticidade. Ou seja, a comunicação entre os neurônios. Então, ele é ele é excelente para pacientes idosos, mas em concentrações mais baixas, né? Alguns precisam de uma concentração mais alta, só que isso é modulado pelo médico. Ah, e causa dependência, Emília? Vamos lá, para vocês entenderem, essas concentrações são diferentes. O canabidiol, que é um dos componentes da planta e também dos óleos medicinais, ele não atua no nosso cérebro em áreas de recompensa. São essas áreas de recompensa que geram o vício, que geram a dependência. Então, né, as pessoas, por exemplo, viciadas em jogos, esses jogos de azar, os jogos de azar atuam em áreas de recompensa do nosso cérebro.
O canabidiol não atua. O THC, ele atua em áreas indiretamente, em áreas de recompensa do cérebro. Só que em doses controladas, você elimina essa chance de dependência. Um uso abusivo, aí sim você pode gerar dependência, assim como o café. E tem um estudo bem legal que fala que a taxa de dependência da cannabis é semelhante à taxa de dependência da cafeína. Né? Então, assim, e a cafeína é usada por todo brasileiro todos os dias, né? O nosso cafezinho de sempre. Cafezinho energético, pré-treino, estimulador para emagrecimento, tudo tem cafeína hoje. E outra, existem medicamentos que causam muito mais dependência que estão na farmácia hoje. Zolpidem, Rivotril, Venvance, né? São alguns dos medicamentos que são amplamente utilizados e que sim causam dependência. A cannabis tem uma chance, mas muito pouca, principalmente quando você tem um acompanhamento médico para conseguir dar esse suporte, a manejar a dose, encontrar a dose ideal, e as concentrações de THC são muito baixas. E, e uma coisa que as pessoas também costumam não entender é que, na verdade, a dependência. Tudo bem, papai? Seu Fernando, vem participar da live com a gente. Mentira. O que a maioria das pessoas também não consegue entender é que a dependência da cannabis ela está mais ligada àquela sensação que o THC elevado causa, que quem geralmente utiliza quer experimentar aquela sensação de novo, do que necessariamente uma dependência química, como, por exemplo, a cocaína ou o crack. Inclusive, tem uma pesquisadora lá em Brasília que ela fez uma pesquisa com usuários de crack, onde ela utilizou o canabidiol, óleos ricos em canabidiol, para tratamento de dependentes de crack. Ou seja, não causa dependência, ele ajuda nos pacientes dependentes. E foi mais efetivo do que os medicamentos utilizados para tratar a abstinência da droga. Olha Eu que interessante. eu falo isso porque eu já fui usuário de cannabis de modo. É, De uso adulto, recreativo, né? Que a gente chama. é a palavra que eu estava tentando recordar. Para uso recreativo, e com todas as pessoas com quem eu utilizava, essa sempre era a questão. Não era uma dependência química, era a questão de querer sentir novamente aquela mesma sensação que o THC elevado causa. Entende? Então, muitas pessoas acreditam que a dependência está voltada àquela dependência que, se você ficar sem, você acaba fazendo besteira ou praticando crimes ou qualquer coisa parecida, quando na verdade não é isso, né? Exatamente, exatamente. Assim, mecanismos diferentes e produtos diferentes, que têm concentrações diferentes. Né? Muitas vezes a pessoa quer sentir, ou é uma fuga da realidade, eu quero me sentir relaxado. E muitas vezes também existe uma linha tênue. Às vezes a pessoa que usa de forma recreativa, o grande problema é o uso abusivo, é você não ter controle daquilo que você está fazendo, né? Mas as pessoas que também fazem esse uso muitas vezes buscam o que na cannabis? Um relaxamento, a melhora do sono, porque às vezes ajuda a pessoa nisso. Mas aqui, nesse caso, a gente está fazendo indicações diferentes, né? São para tratamentos. E o que, que a gente precisa também entender? Que nosso organismo possui um sistema que é chamado de sistema endocannabinoide. Assim como a gente tem o sistema cardiovascular, temos o sistema urinário, temos o sistema digestivo, existe um sistema chamado de sistema endocannabinoide. O nosso corpo produz substâncias semelhantes, análogas às substâncias produzidas pela cannabis. Então, a planta tem as substâncias que são os fitocannabinoides, os canabinoides produzidos pela planta, e nós temos os endocannabinoides, os canabinoides produzidos pelo nosso próprio corpo e que atuam e regulam, e a gente chama de um equilibrador do nosso corpo. Ele traz a homeostase. Homeostase significa equilíbrio. Então, quando o nosso corpo está produzindo certa substância excessivamente, os endocannabinoides são liberados para
diminuir essa produção. Ah, o nosso corpo está produzindo pouco. Os endocannabinoides são ativados para realmente regular. E algumas doenças estão associadas a uma baixa produção de endocannabinoides. Então, por exemplo, o autismo. Tem uma pesquisa que foi feita onde mostrou que pacientes autistas, os neurodivergentes, possuem uma produção de anandamida, que é um dos endocannabinoides produzidos pelo nosso próprio corpo, uma produção reduzida se comparado aos neurotípicos, que são as pessoas que não têm essa neurodivergência, né? E a produção é reduzida, ou seja, aquela cannabis que está sendo administrada vai ser para regular um sistema que está em baixa produção, né? Então, muitas patologias, por exemplo, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, você tem ali como que a gente fala, um intestino mais permeável. Os fitocannabinoides conseguem equilibrar, conseguem modular a inflamação. Pacientes com Alzheimer, né, que muitas vezes têm a condição da neuroinflamação associada, os fitocannabinoides eles vão atuar auxiliando na inflamação. Mas lembrem-se, cannabis ela não vai curar. Ai, minha mãe tem Alzheimer. Vai ter uma solução? Não, muitas vezes são patologias, doenças que não têm uma cura, Sim. vai dar qualidade de vida, né? Muitos medicamentos são utilizados para os sintomas. É isso que eu tento bater na tecla com o pessoal todo dia, que a cannabis, a cannabis medicinal, no caso, ela não é a cura, porque na verdade ela vai trabalhar na questão de estimular o seu corpo a se autoproteger, né? E um Exatamente. E um corpo que já está em declínio, no máximo, o que você vai conseguir obter através da cannabis medicinal é um pouco de qualidade de vida, apesar da doença que está cometendo, né, a pessoa. E muitas vezes consegue auxiliar até nessa progressão mais lenta da doença, né? Então, é o que a gente fala. E muitas pessoas perguntaram para você, né, Rafa? Ai, meu filho é autista, melhora. Minha mãe tem Alzheimer, melhora. Ah, minha mãe teve um AVC, vai melhorar? O que a gente. Muitas evidências científicas nós ainda não temos para determinadas doenças. Mas a cannabis, ela é sintomática. Então, a depender dos sintomas que sua mãe, seu avô, seu pai tem, a cannabis pode ser uma aliada. Então, pacientes que têm dor crônica, pacientes que têm alguma questão cognitiva envolvida, também pacientes que têm espasmos, espasticidade, você vai ter uma melhora. Então, tudo que esteja ligado a questões cognitivas, porque o nosso cérebro possui muitos receptores canabinoides, né? Então, perda de memória, alguma questão ligada a algum mecanismo motor ligado à disfunção neurológica, tudo isso você vai ter possibilidade de usar. Então, paciente com Parkinson, paciente com Alzheimer, autismo, pacientes com fibromialgia, tudo que esteja ligado a alguns sintomas, a cannabis pode ser uma aliada. Por exemplo, eu uso, aqui eu tenho as minhas gominhas que eu uso para o meu TDAH, minha psiquiatra me indicou. Então, assim, minha desatenção é surreal. É um nível que se eu parar aqui para contar a história para vocês, vão falar, gente, essa menina é o caos na Terra. Sou eu. E a minha gominha de CBG, né, o CBG, ele atua no nosso corpo no que a gente chama de receptores alfa-2 adrenérgicos, que vão auxiliar para pacientes que têm desatenção, né? Então, me ajuda no meu foco, na minha memória, concentração. Além disso, né, me ajuda na recuperação muscular pós-treino também. Então, o CBG é um ótimo aliado para esse tipo de recuperação muscular. E eu também uso o THCV. Então, aqui o THCV, ele auxilia, né, é um dos fitocannabinoides que pode auxiliar na redução do apetite, na compulsão alimentar. E como paciente, alguns estudos falam, né, paciente com diabetes, dislipidemia, né, ou seja, desregulação dos lipídios, do colesterol, perfil glicêmico. Então, tem pacientes diabéticos que têm uma desregulação no perfil glicêmico. Os estudos são focados nesse público, né, para ajudar na inibição do apetite.
como paciente, eu não senti que inibiu o meu apetite. Então, assim, não é um Ozempic da vida, né? São mecanismos diferentes, mas conseguiu melhorar a minha compulsão alimentar. Então, aquela vontade excessiva e principalmente a minha compulsão por doce, eu vi que melhorou bastante com o THCV, né? Além de produto para o sono, que eu amo também. A gente tem muitas evidências científicas da cannabis para o sono, podendo dar esse suporte na qualidade e na indução do sono. E conseguindo fazer um desmame de medicamentos como Zolpidem, Rivotril, enfim, diversos medicamentos que sim causam dependência e muitos efeitos colaterais, né? É, essa é a principal diferença, né? Que sempre vale a pena afirmar e repassar com constância que a questão dos efeitos colaterais do canabidiol e de todos os outros componentes, né, que de alguma forma atuam para melhora da expectativa da qualidade de vida da pessoa também não causa tantos efeitos adversos que podem prejudicar a pessoa de um modo geral, né? Eu inclusive cheguei até a fazer um vídeo algum tempo atrás a respeito disso, porque a maioria das pessoas primeiro questionam a questão da dependência e primeiro a questão dos efeitos colaterais. E os efeitos colaterais é, de utilização de canabidiol e de outros derivados da cannabis medicinal é quase zero, né? São brandos, bem mais do que boa parte dos medicamentos. As pessoas que geralmente têm medo dos efeitos colaterais, eu duvido que os medicamentos que você usa, você já pegou a bula para ler, porque se tivesse lido a bula, com certeza estaria morrendo de medo de tomar o medicamento, porque a gente simplesmente confia e acredita no potencial do médico, né? Mas a gente nunca parou para ler bula de medicamento. É, Depois parem para dar uma olhadinha nos medicamentos que vocês usam a respeito da bula. Quais os efeitos colaterais? Da cannabis são muito brandos. A gente ainda tem muita questão do preconceito, né, Rafa? Das pessoas ainda terem medo, porque, nossa, vou utilizar maconha, né? Assim, a cannabis é uma planta. É uma planta e como qualquer outra coisa na sua vida, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, se bem acompanhado, inclusive, gente, tem uma condição que se você beber água demais, você desregula os eletrólitos do seu corpo. E, gente, a água é fundamental para o nosso corpo. Mas a água também pode ser letal, você acredita? Porque usada de forma excessiva, e aí muitos e muitos litros, você pode desregular os eletrólitos do seu corpo e acabar vindo a óbito ou tendo algum problema sério precisando ir para o hospital por excesso de água, que é fundamental para o nosso corpo. Então pensem que para tudo na vida podem existir efeitos colaterais, né? Não é porque é natural que não tem efeito colateral, né? Então a gente tem que ter essa noção. E às vezes a gente fala, é um fitoterápico, eu vou usar. E às vezes o fitoterápico tem muitos efeitos colaterais. Então a gente precisa analisar. Mas em relação mas a a cannabis, alergia ao fitoterápico, né? muito. Já teve uma menina, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, que comprou um produto de procedência duvidosa, 50 ervas para emagrecer, e a mina morreu, porque usou. E era um produto só de ervas. Então a gente precisa também ter consciência. Eu acho que uma pessoa até perguntou: eu encontro cannabis no Mercado Livre? Se estiver sendo vendido no Mercado Livre, está sendo vendido de forma ilegal, porque não é permitido. Ou, Então, tomem cuidado. ou não é canabidiol, né? Ou não é, deve ser um óleo de cozinha, alguma Ou coisa. fazia parecido para tentar fazer com que a pessoa acabe comprando produto errado, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com o que vocês encontram na internet. Ai, promete isso, promete aquilo. A gente vê que tem muita propaganda enganosa. Então tem que tomar cuidado, né? Utilizar realmente produtos de procedência. Por quê? Cannabis hoje no Brasil, e foi até uma das perguntas que fizeram para o Rafa. Como que eu tenho acesso aos produtos? Primeiro passo, você precisa de uma receita. Hoje no Brasil, a cannabis ela é um produto de controle especial. Então, ela necessita de receita para você conseguir comprar.
Ou seja, você vai comprar, vai fazer a sua consulta, seja com médico, seja com dentista, né? Algumas condições também odontológicas podem ser utilizadas a fazer o uso da cannabis para essas condições, como por exemplo, bruxismo, dor orofacial, né? O DTM, ATM, são algumas condições odontológicas que a cannabis pode ser útil no tratamento. Então, você precisa de um dentista ou de um médico. E aí o Rafa tem as indicações também para fazer. Quando ele coloca nos stories aquele link, agendar consulta, é para você ser direcionado para um médico prescritor, para alguém que consiga entender o caso que você quer tratar e poder indicar a melhor formulação. Porque como eu falei, a cannabis, ela é muito complexa. Ela tem muitos ativos. A gente fala muito do canabidiol, mas não é só o canabidiol. Às vezes o produto que você precisa de um canabigerol, que nem o que eu uso, né, para o meu TDAH. Então, o canabigerol, para mim, que me ajudou bastante, mais do que o próprio canabidiol. Para compulsão alimentar, o THCV, né, para o sono, o CBN. Então, assim, é uma sopa de letrinhas. E existem formulações diferentes de produtos para ser indicado de acordo com a condição que você tem. Então, primeiro passo, consulta. Segundo passo, após a consulta, esse médico vai te direcionar para um representante da marca, para que você consiga adquirir os produtos. Aí você vai conseguir ter acesso, o representante vai te ajudar com uma documentação. Você precisa fazer uma autorização da Anvisa que dura 2 anos. Então você só precisa de uma autorização para conseguir comprar e recomprar o produto. Com a autorização da Anvisa e documentação em mãos, você só precisa mandar uma foto para o representante. E aí você já consegue fazer a importação após o pagamento. Né? Os produtos que o Rafa tem acesso para ele e para o pai vêm da Califórnia. São produtos importados, né, que a gente faz esse processo e chega na casa do paciente. Só, Cadê o seu Fernando, gente? Vamos chamar o seu Fernando para participar da live? daqui- Por favor. só um minuto, peraí. Vai Ele passar. já terminou a melancia dele? Já terminou. Gente, se vocês verem pessoalmente o carinho que o Rafa tem com o pai, eu acredito que muitos de vocês que seguem ele têm como exemplo de cuidado, né? Ó, estão perguntando, cadê ele? Tudo bem? Ai, tudo bem? Tudo bem. Glória a Deus. Ai, meu Deus, eu não aguento, seu Fernando, gente. Quando eu encontrei ele, que ele lembrou de mim, de um almoço que a gente fez, e ainda falou que me amava. Eu quase surtei. Imagina, seu Fernando, gente. Ele é muito carinhoso. Graças a Ele é carinhoso demais. E, gente, vocês tinham que ver o orgulho dele. O Rafael, a gente participou de um congresso de cannabis medicinal. O Rafael deu uma palestra. Ele ficou assistindo, o Rafael, a palestra inteira. Quando terminou a palestra, gente, o olhinho dele cheio de água, vendo o filho dele, o maior orgulho de ver o filho dele palestrando. Vocês têm noção disso? Ele Coisa mais linda. tá ouvindo, todo atencioso aqui, ó. Cadê ele? Mostra pro pessoal. Seu Fernando, a gente tá falando de você. Obrigado. Todo mundo aqui é seu fã. Manda um beijo pros seus fãs. Dá um tchauzinho. Manda um beijo pra todo mundo. Não, cadê o beijo? Manda um beijo. Olha, gente! Que graça! Eu ainda estou tentando me readequar à nova rotina, né? Eu não sei se você está sabendo, a gente começou um novo tratamento. Quer dizer, nós prosseguimos com o tratamento à base de canabidiol, só que agora com a formulação. Vou até mostrar aqui. Deixa eu ver se vai ficar mais fácil de ver. Esse é o Full Spectrum 6.000 miligramas. Cara, eu já tô, tipo, eu comecei no final de semana, na sexta-feira, e já tô sentindo já uma leve diferença. Ele tá muito mais ativo. Ativo? Hoje ele até levantou da cama para poder tomar café. Olha que coisa boa! Quero a sua ajuda. Quando chegou os produtos, eu fiz uma apresentação meio que por cima para o pessoal, em cima daquilo que eu conhecia, através do que a doutora Gabriela Mânica me prescreveu. Então, ela me explicou um pouquinho como funciona cada produto
eu dei uma breve descrição para as pessoas que me acompanham. Só que eu queria que você, com todo o seu know-how, pudesse explicar um pouquinho para a gente sobre cada produto que eu vou falar aqui e que você também fique à vontade, porque eu acredito que você, mais do que eu, sabe como funciona a questão da demanda de produtos à base de canabidiol e quais deles podem ser mais eficientes para as doenças mais solicitadas. Acredito que atualmente o que o pessoal mais utiliza o canabidiol é para dores, né? Para dor, para doenças neurodegenerativas. Acredito que o maior volume são esses, né? Para as dores e para a doença de Alzheimer. Então vamos lá. Eu queria primeiro que você falasse a respeito um pouquinho do Relief Drop, que é o produto que o papai está usando agora. E é importante, gente, até salientar uma questão. Às vezes vocês querem fazer o tratamento, vendo a evolução do seu Fernando, saber qual o produto que o seu Fernando está utilizando. E é importante a gente entender que o sistema endocannabinoide que eu expliquei para vocês, cada um tem o seu. Cada um tem o seu sistema, tem as suas desregulações que precisam ser moduladas. Então, não necessariamente, por mais que, minha mãe teve um AVC, o seu Fernando também teve um AVC. Vai ser o mesmo produto? Vai ser a mesma dose? Não necessariamente. Cada paciente tem as suas particularidades. Pode ser que para o seu Fernando seja esse, e para sua mãe com AVC seja um outro produto, e que a dose do seu Fernando, por exemplo, seja 20 gotas por dia e a da sua mãe seja 10 gotas por dia. Então a gente tem que entender essa individualidade. Eu acho que a medicina ela tem que seguir por esse lado de entender a particularidade de cada paciente, né? Cada um é único, cada um tem as suas particularidades, cada um toma seus medicamentos e que existem interações medicamentosas, isso precisa ser avaliado. É necessário fazer alguns exames antes para a gente entender também o perfil desse paciente, se está apto ou não, se precisa fazer desmame de algum medicamento ou não. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por mais que a gente vá falar aqui sobre funcionalidades de alguns produtos, tenham em mente que cada ser é único e a gente precisa levar essas individualidades em consideração. Mas vamos lá. O Full 6.000 miligramas, né, é um produto que tem 6.000 miligramas de canabidiol. Mas temos outras proporções também. Temos um canabidiol com 3.000 miligramas, temos um canabidiol com 1.500 miligramas. Tudo isso vai depender da condição que vai ser tratada, né? Se existe a necessidade de uma concentração mais baixa de CBD ou uma concentração mais alta. No caso do seu Fernando, né, para a condição dele, que ele está tratando, foi indicado esse 6.000 miligramas. Mas esse seria tipo um extrato completo da planta. Ele tem um pouquinho de THC, que eu falei para vocês, né? E é necessário, principalmente para esse paciente que já é idoso, que sente dores, né? Então, o seu Fernando, ele tem as dores que precisam ser tratadas. O THC em baixas doses vai auxiliar na ansiedade, vai auxiliar no sono, vai auxiliar também nesse processo de modulação das dores, vai auxiliar em questões cognitivas junto com o canabidiol, né? Então, esse extrato da planta vai dar suporte, né, para neurogênese, que é a formação de novos neurônios, neuroplasticidade, que é a comunicação entre esses neurônios, para que a gente consiga ter uma melhora cognitiva. Vai auxiliar na inflamação, na modulação da imunidade do paciente. Então, esse é um extrato completo da planta. Tem todos os componentes justamente para auxiliar e vai ser indicado para várias condições. Para fibromialgia, para autismo, não tem um específico, né? Tem um específico para fibromialgia, tem um específico para AVC? Não, é o extrato da planta. Mas o É, que vai alterar é a dose, o que vai alterar é a miligramagem, a concentração dos ativos, das substâncias ali, né? Então, cada caso é um caso. entendi. Ó, deixa eu só atualizar você das perguntas. A Renata perguntou se precisa fazer algum exame de sangue para começar a utilizar o óleo de canabidiol. Em alguns casos sim é necessário. E geralmente os médicos, quando fazem o acompanhamento com você, vai avaliar seu organismo inteiro. O que é importante fazer o exame é que às vezes aquela
condição que você tem, precisa de alguma vitamina que está em falta, precisa de algum outro produto, não só o canabidiol. E muitas vezes, gente, a cannabis, ela não é utilizada como monoterapia, ou seja, só a cannabis. Muitas vezes tem outros medicamentos também, mas precisa geralmente de uma dose mais baixa dos outros medicamentos para você ter uma efetividade. Só que se o paciente tem alguma disfunção renal, se o paciente tem alguma disfunção hepática, ou seja, tem comprometimento no fígado, isso precisa ser avaliado, né? Então, assim, cada caso é um caso, mas o ideal é que o médico que acompanha faça exames de tempos em tempos. Então, por exemplo, o seu Fernando, ele faz de tempos em tempos vários exames, né, Rafa? Meses. A cada 6 meses. A gente tem o acompanhamento da doutora Gabriela Mânica, que é a geriatra dele. A cada 6 meses é solicitado o exame para acompanhar. Isso. Então, esse acompanhamento, esses exames de check-up já servem, tá? Não necessariamente precisa, vou usar, eu preciso. Se você tem um exame que você fez um eita, meu Deus, check-up recentemente, já vai ser válido. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Você falou primeiro do que o papai está usando. Eu queria tocar num ponto aqui, mostrar um dos produtos que eu acho que vai super ajudar o papai e que eu queria que você explicasse para a gente do que se trata, que é esse produto aqui, que é o Artiridrol, Com, com capsaicina, com mentol, cânfora. chamado Moscow Gel. Isso. Fica tudo espelhado, né? Isso. E você tem outro pra dor também, não tem, Rafa? Tem outro creme. Tem o Total Isso. também. Tem o Total. Exato. Você consegue explicar a principal diferença entre esses dois? Qual uso é mais indicado para cada um? Então, a diferença entre eles, basicamente, é a composição dos ativos, né? Então, esse vermelhinho menorzinho, ele tem 1.500 miligramas de canabidiol, né? E tem também arnica, tem alguns outros óleos essenciais, e também é um full espectro, então ele tem um pouco de THC. Então, no geral, é para dor crônica, mas alguns pacientes podem se adaptar melhor a determinados óleos essenciais. Então, basicamente, a diferença, ambos são utilizados para dor, né? Então, assim, dor crônica, artrite, artrose, hérnia de disco. Então, várias condições que gerem dores musculares também, você pode utilizar os cremes para dor. Tá? Então, no geral, tem uma ação local. Você não vai ter uma absorção para o corpo inteiro, para a corrente sanguínea. Você vai ter ali, eu tô com dor, tenho artrite, tenho artrose. Você consegue passar na articulação para ter um alívio mais imediato, tá? Mas no geral, são para dor, são produtos para dor crônica. Perfeito. Eu estava acreditando que pelas concentrações serem diferentes, esse aqui ser o dobro, ele era mais forte. Então isso não significa muita coisa. Não significa tanto em relação a isso. O que vai mudar mais é essa sinergia, né? Claro, a concentração do canabidiol também altera, né, a intensidade da ação, mas existem outros componentes em conjunto, né? Então, um tem arnica e outros óleos essenciais. O outro tem a capsaicina, o mentol, o cânfora, que geralmente, para os pacientes com artrose, né, a capsaicina é um ativo que vem da pimenta Sim, e atua nos nossos receptores, que nós chamamos de vaniloide. Então, vai fazer uma modulação da dor, vai contribuir com o canabidiol, né? Então, cada caso é um caso, né? Mas, no geral, essa intensidade, ela pode se alterar e isso vai muito da adaptação do paciente. perfeito. Perfeito. Isso é maravilhoso. E esse aqui, ele tem a mesma função dos outros dois? Qual que é a diferença dele? Esse aí é um óleo de massagem, né? Então, assim, já tem alguns casos de pacientes com lipedema que fazem drenagem com esse óleo de massagem, né? Então, a apresentação ela é diferente e também esse óleo de massagem, ele pode ser. Tem um caso, tem acho que alguns casos, na verdade, de pacientes com psoríase. Como esse óleo ele não tem óleos essenciais que podem gerar uma hipersensibilidade,
você pode ter esse benefício para psoríase. Os canabinoides conseguem auxiliar, né, naqueles pacientes que têm as placas psoríaticas, né, que tem aquelas placas que acabam gerando uma baixa autoestima, o paciente sempre quer cobrir, né, fica aquelas placas brancas. Então, os óleos eles podem ter esse benefício, tanto as gotinhas como passar nas placas psoríaticas também. Então Entendi. a gente teve um caso de remissão Eu dessas tinha placas. comentado ontem que, para minha audiência entender um pouco, que ele funcionaria mais ou menos como um Dersane hoje. É similar? Evidente que São tem mecanismos diferentes. diferentes. São mecanismos diferentes, né? Então, assim, principalmente o óleo de massagem, os fitocannabinoides presentes vão atuar. Nossa pele tem muitos receptores canabinoides, né? Então, pode auxiliar em dermatite também, nesse processo inflamatório, pode auxiliar na psoríase. Então, mas com essa atuação nos receptores canabinoides da nossa pele. É, porque como a composição dele vai o óleo de girassol, eu imaginei que, pelo princípio ativo principal da Dersane também ter o óleo de girassol, eu imaginei que tinha uma função parecida. É mais como um veículo do produto, né? Entendi. Então, esses veículos oleosos, óleo de girassol, azeite, triglicéridos de cadeia média do óleo de coco, que é o TCM, né? São veículos para permeação e absorção do produto. Perfeito. Que maravilha. Então eu dei uma bola fora, ainda bem que você corrigiu. Tranquilo, fique em paz quanto a isso. Então, seguindo nessa linha, eu queria que você falasse também a respeito do facial balm que recebeu. Ai, Por- gente, esse é meu queridinho pra pele, juro. Principalmente agora, essa fase que tá muito frio, a minha pele fica descamando, ressecando, né? Parece que eu tô desfazendo. É maravilhoso. Pós-peeling também, pós-sol, porque esse produto ele tem o canabidiol com nanotecnologia e essa nanotecnologia aumenta a absorção na pele. É, Além disso, tem ácido hialurônico, que é um ótimo hidratante. Tem o DMAI, que ajuda na firmeza da pele. Além disso, tem vitamina C, que é um ótimo antioxidante, que auxilia em manchinhas também. Eu tenho até um caso bem legal de uma paciente que ela já tinha testado vários produtos para acne manipulados e Não. começou a utilizar. Gente, a pele dela ficou assim outra. Depois eu vou até postar um vídeo de antes e depois no meu Instagram sobre o caso dela. A pele que ficava cheia de espinha, oleosa, porque também os fitocannabinoides, né, o canabidiol, ele consegue controlar a oleosidade da pele, atuar nas glândulas sebáceas, podendo ter esse controle melhora da oleosidade, né? Tem atividade antimicrobiana contra a bactéria causadora da acne, além do potencial anti-inflamatório. Então, quem tem rosácea, quem tem dermatite, quem tem, né, algum processo inflamatório na pele, ou fez um peeling que gera uma inflamação, né, para recuperação pós-peeling, é maravilhoso. Eu uso, eu amo. Para mim, assim, é vida esse sérum facial. Até para o processo de envelhecimento, por ter outros ativos além do canabidiol, né, também vai auxiliar bastante. Tem um potencial antioxidante. Ô, Emília, eu queria fazer uma pergunta para você que eu passei aqui, que eu acho que é super importante a gente dar uma passada. E enquanto você responde para minha audiência, eu vou levar o papai para cama. Tá bom, combinado. Mas Vamos dar tchau pro seu Fernando, gente? a Cadê pergunta. ele? Peraí. Dá tchau para todo mundo, papai. Dá boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, seu Fernando! Um beijo pra você, viu? Dorme com Deus. Bem, Dorme bem. Ó, juízo. O seu filho vai continuar aqui fazendo a live, vai te deixar na caminha. Dorme com Deus, viu? Deus te abençoe muito, seu Fernando. amém. Gente, ele é lindo demais, né? Eu não aguento, não sei lidar. A pergunta. A pergunta é o seguinte: a Renata perguntou se os receptores canabinoides do nosso corpo são os mesmos dos receptores endócrinos.
Fica com essa bucha aí. Eita, ela foi bem, né? Olha, gostei dessa pergunta. Os receptores canabinoides, né? Já volto. Tá bom. Eles estão no nosso organismo inteiro. Então, nós temos dois tipos de receptores principais, né? Mas tem outros receptores que fazem parte do que a gente chama de endocannabinoidoma, que é esse sistema endocannabinoide expandido. Então, além dos receptores canabinoides do tipo 1, existem também os receptores canabinoides do tipo 2 e eles estão no nosso corpo inteiro. Seja no sistema endócrino, seja no sistema cardiovascular, seja no sistema neurológico. Então, os receptores canabinoides estão no nosso organismo inteiro, inclusive controlando funções endócrinas, né? Então, nosso metabolismo também é controlado. Por exemplo, o controle da nossa saciedade também está ligado ao receptor canabinoide do tipo 1, né? O estímulo do apetite. Por que as pessoas que, quando usam popularmente a maconha, sentem fome, a famosa larica, né, que eles chamam, é por conta do estímulo do receptor canabinoide do tipo 1, que acaba também tendo impacto no nosso metabolismo. Então, né, inclusive o THCV, que é esse outro canabinoide, que pode auxiliar também na compulsão alimentar, na perda de peso, né, por reduzir esse apetite. Então, também vai controlar funções endócrinas, tá? Existem também até um suporte para pacientes com endometriose, por exemplo, que podem ter resistência à insulina, né? Muitas vezes, pacientes com, na verdade, pacientes com síndrome do ovário policístico, né? Que podem ter a consequência de resistência à insulina. Os fitocannabinoides conseguem dar suporte também nesse público, né? Ontem eu fiz uma live aqui no meu perfil sobre ginecologia e os fitocannabinoides. E consegue auxiliar em SOP, né? Síndrome do ovário policístico, endometriose, pacientes com câncer, gente. Pacientes com câncer se beneficiam muito dos fitocannabinoides. Mas muito. Por quê? Em casos de câncer, a gente precisa estimular o apetite. O THC vai estimular o apetite. Precisamos ter melhora das náuseas. O THC é antiemético. Precisamos ter melhora das dores, que muitas vezes são causadas pela quimioterapia. Então, também os fitocannabinoides vão auxiliar, o THC vai auxiliar. Além disso, melhora do sono. Paciente oncológico também tem dificuldade para dormir. Então, os receptores canabinoides, que é aonde os fitocannabinoides e os nossos endocannabinoides atuam, eles estão espalhados no nosso corpo inteiro, em todas as nossas células. As nossas células se comunicam por mediadores químicos. Os receptores canabinoides estão lá para controlar a liberação desses mediadores químicos, que são chamados de neurotransmissores. Nossas células se comunicam por mediação química. Então, se eu tenho descontrole nesses mediadores, os canabinoides vão estar lá para modular isso, modular essa liberação. Por isso que eles estão espalhados na nossa célula. Né? Então, por exemplo, pacientes, ontem eu até fiz essa anotação de um artigo aqui, ó. Os pacientes que têm, os efeitos anti-inflamatórios da progesterona, que é um hormônio do nosso corpo, né? Esse efeito anti-inflamatório depende da expressão de receptores canabinoides do tipo 1. Então, os receptores, né, os efeitos dos mediadores químicos do nosso corpo dependem da expressão desses receptores. Então, olhem que interessante, o nosso corpo inteiro tem receptor canabinoide. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Vamos passar para a parte. Eu não sei se ficou claro, se eu fui muito. Eu tô tentando, gente, que eu sou biomédica, às vezes eu quero conversar tecnicamente e às vezes as pessoas não entendem, né? Se vocês não entenderem, vocês podem perguntar, podem falar. Tô tentando falar menos técnico possível, de forma mais didática, para que todo mundo entenda. Fica tranquila que depois eu traduzo isso para minha audiência. É isso. Me ajudem. Eu vou assistir essa parte que eu fiquei fora e depois eu traduzo isso em um conteúdo para minha audiência. Pode ficar tranquila. Combinadíssimo. Então, ó, para finalizar, tem dois produtos
e eu quero que você explique a diferença deles. Eu tenho as gominhas, o Sleep Gummies e tenho o Sleep Aid Drops, que é gotinhas. Qual é a principal diferença e em qual situação cada um deles é usado? Você consegue? Ambos são produtos utilizados para o sono. E, bom, os dois são maravilhosos. Eu já usei os dois, me ajuda demais, demais, demais. A gominha, no caso, ela tem uma formulação diferente. Ela tem o canabinol, que auxilia no sono, segundo alguns estudos. Tem o THC, que também vai auxiliar, principalmente na indução. E tem melatonina, e é uma goma com nanotecnologia. Então, essa é a formulação da goma. O outro Sleep, que é em gotinhas, que também é com nanotecnologia, e até mostra para o pessoal, Rafa, a diferença. Mostra as gotinhas, Ah, mostro. só para eles verem. Mostro sim. Deixa eu pegar um que está aberto, porque eu não quero abrir esse daqui. Deixa eu pegar o que está lá no quarto do papai que está aberto. Pera aí. Tá bom, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Olha como é um óleo de cannabis. Alguns também têm variações de cores, tá, gente? Dependendo da formulação. Esse aqui é mais amarelinho, mas tem alguns que são mais transparentes. Esse que o Rafa vai mostrar, ele já é com nanotecnologia, é um pouco diferente. Ó, ele já tem um aspecto mais esbranquiçado e leitoso, por conta dessa nanotecnologia. E nesse caso, esse produto, ele tem o canabidiol, tem o canabinol e tem a melatonina. Então, são formulações diferentes. Ambos eu tenho resposta muito positiva para desmame de Zolpidem, desmame de Rivotril. Vai conseguir dar qualidade para o sono do paciente, com muito menos efeito colateral, nem se compara o efeito colateral de um Zolpidem. Vou até contar uma história para vocês. Gente, assim, muitos médicos antes divulgavam o Zolpidem e prescreviam como se não causasse dependência, né? E além disso, além da questão da dependência, tem o sonambulismo associado. Às vezes as pessoas acordam sem acordar e fazem coisas assim fora do controle. Então, assim, tem casos de pessoas que acordam à noite e compram. Minha mãe é um caso desse. Minha mãe já acordou e fez compras à noite. Né? Ela já até caiu dormindo usando o Zolpidem. Né? Então, assim, é caótico. E tem uma história que é muito curiosa de uma pessoa que eu vi aqui que ela simplesmente acordou, né? É um menino, ele acordou sob o efeito do Zolpidem, escreveu uma cartinha como se ele tivesse morrido. Aqui jaz fulano de tal, se enrolou na coberta, entrou no armário, deitou no armário, colocou a cartinha como se ele tivesse morrido e acordou assim. Imagina você acordar numa situação dessa, gente. Pelo amor de Deus, que loucura que deve ser. E aí isso aconteceu com a pessoa. E assim, vários outros casos de situações que fogem do controle. E muitos pacientes pós-uso de Zolpidem, por muitos anos, acabam tendo problemas cognitivos também. Acabam tendo amnésia, acaba tendo esse comprometimento. Ó, a Lady Luiza está perguntando aqui. Preciso para minha mãe que toma Zolpidem, mas ela é diabética, que tem 96 anos. Na formulação desses produtos, existe inclusão de produtos que podem atrapalhar a questão da diabetes? Como é que funciona? Olha, as gominhas, elas têm açúcar. Elas têm açúcar. Então, talvez para ela a gominha não seja tão indicada, apesar de que uma gominha, né, assim, a depender, se ela não tiver descompensada no diabetes, né, pode ser que não tenham tantos prejuízos, mas talvez Isso. para ela seja a opção desses Sleep Aid, né, que sejam as gotinhas mesmo com nanotecnologia para melhora do sono. E eu vou falar, esse daqui eu já tenho começado a utilizar também para ter um sono mais tranquilo. E o papai também já está utilizando. Eu tenho percebido ele muito mais descansado, sabe? Mais acordado durante o dia. E o cheiro disso aqui, o sabor disso aqui é sensacional. É muito gostoso, né? E esse daí, gente,
O olhinho que eu mostrei pra vocês, vocês não conseguem pingar na água, tem que botar embaixo da língua. Esse que o Rafa mostrou as gotinhas, você consegue diluir na água. Então você consegue, vou dar para uma criança autista que tem seletividade alimentar, que a gente sabe que às vezes é resistente. Pinga a gotinha na água, pinga no suco, pinga na vitamina e dá, a pessoa consegue administrar sem problema algum, porque esses produtos são solúveis em água. Maravilhoso, maravilhoso. Acredito que dos produtos aqui que a gente recebeu para utilização, acabou todos. A apresentação foi excelente. Eu, Que ótimo! Alguém tem mais dúvidas sobre esses produtos, né, que queira perguntar? Mas relembrando para vocês, o que a gente precisa? Consulta, né? Então, seja de um médico, seja de um dentista. Em seguida, buscar o representante da marca, geralmente o médico te direciona, e aí você consegue adquirir esses produtos derivados da cannabis. Muita gente me pergunta também: quanto tempo, Emília, dura um frasco? Depende da dose de cada um. Como eu falei, a dose do seu Fernando não é a mesma dose do Rafa, não é a mesma dose da Emília, não é a mesma dose de um outro paciente que teve AVC. Ambos possuem receptores e um sistema endocannabinoide completamente diferente. Então a gente precisa levar isso em consideração. Mas, geralmente, 1 mês e meio, 2 meses, depende muito dessa dose. ó, aqui a Mônica, ela tá falando para explicar de uma forma melhor. Eu vou fazer o seguinte aqui com o pessoal, Emília, até para facilitar um pouco, porque eu acredito que você tem mais coisas a fazer. A gente está quase com 1 hora de live já. Eu vou pegar todos esses produtos aqui, gente, que a gente recebeu e juntar junto com a explicação que a Emília passou e ver se ela tem um material para me disponibilizar. Vou postar todos esses produtos aqui para vocês verem, tá? Vou postar o produto e vou postar quais são as indicações possíveis em que eles podem ser administrados, tá bom? Então fiquem tranquilos. Para quem perdeu a informação na live, para quem não conseguiu entender, eu vou deixar tudo explicadinho, eu vou fazer um post bem bonito para que vocês possam conhecer melhor os produtos, tá? E já chegarem na consulta cientes do que vocês podem ou não ter a indicação. Lembrando sempre que é o médico que vai melhor indicar qual produto para cada situação. Exatamente. Aqui a gente está dando um panorama geral, né? Melhora do sono, aqui as minhas gominhas que eu uso, melhora da minha concentração e foco, aqui, melhora da minha compulsão alimentar, né? Melhora cognitiva para o seu Fernando, melhora das dores dele. Temos vários benefícios. Melhora da dor muscular, Às vezes um full spectrum pode funcionar. pode. Deu uma cortada aqui, Rafa. Eu disse que às vezes a pessoa nem precisa, talvez, de um produto específico para o sono. Às vezes um full spectrum pode funcionar. Exatamente. Por isso que é legal fazer essa consulta, porque aí o médico vai analisar o seu caso, vai analisar se você utiliza outros medicamentos, se vai ter essa interação, se vai ser essa formulação ou se vai ser outra, se vão ser duas formulações. Então, por exemplo, eu uso essa gominha de manhã e eu uso o Sleep à noite para me auxiliar no sono. Mas pode ser que não seja o seu caso, né? Então, cada um precisa ser analisado conforme os medicamentos que utiliza, para analisar essas interações, a formulação que vai ser mais adequada para o seu caso, a dose que vai ser mais adequada para o seu caso. Então, existem essas particularidades. E a gente sempre precisa dessa receita para adquirir os produtos. Perfeito, perfeito. Eu queria entrar na questão das perguntas. Eu cheguei a te mandar e eu tô sem uma cópia dessas perguntas aqui. Você consegue consultar elas? Você tem elas Deixa eu ver aqui. Eu não sei se. Eu acho que eu saindo daqui eu não consigo. Eu vou sair da live, né? com esse medo também de eu sair da live e a gente não conseguir captar essas perguntas. Só que eu li as perguntas e ao longo da live eu busquei falar um pouco sobre as condições. Muitas pessoas perguntaram sobre. Vai ajudar no Alzheimer? Vai ajudar. Minha mãe tem AVC. Pode ser uma alternativa?
Então, muitos perguntaram sobre as condições patológicas. Lembrando que a gente não tem tantas evidências científicas Uma para dúvida. doenças específicas. Pode perguntar. Você quer perguntar alguma coisa, Rafa? Não. Ah, tá. Então, a Engraçadinho ca- aqui, algum engraçadinho aqui falando que, bom, já fiz o bloqueio. falando o quê, meu Deus do céu? Não, relaxa. Ai, gente, pelo amor de Deus, sempre tem algumas pessoas inconvenientes, mas faz Sim. parte. Então, assim, a cannabis ela vai servir para várias condições diferentes. E o que é analisado, mais do que a própria doença em si, são os sintomas. Porque, na verdade, boa parte dessas doenças não tem uma cura. Então, para que o paciente tenha qualidade de vida, o que nós precisamos analisar e reduzir são os sintomas que prejudicam a qualidade de vida do paciente. E aí, o que precisa ser analisado? Ah, é um paciente que tem dor, é um paciente que não dorme bem, é um paciente que é ansioso, né? Então, aqui a minha gominha, além do canabigerol, tem o canabidiol que ajuda na ansiedade. Eu, por exemplo, não preciso tomar outros medicamentos para ansiedade, mas eu preciso utilizar outro medicamento para o TDAH. E o canabigerol é um complemento. E na minha ansiedade, eu não uso mais nenhum outro medicamento. Para dormir, também não uso medicamentos. Uso só os fitocannabinoides. Então, cada caso vai ser analisado de acordo com esses sintomas. Ah, não durmo bem, sou ansioso, sou muito desatento, tenho dores, tenho esquecimento por conta do Alzheimer. Então, tudo isso vai ser analisado de acordo com os sintomas do paciente. Perfeito. Ó, a Leite está perguntando aqui se algum desses produtos que a gente utilizou pode ser indicado para quem tem toque. Para quem tem toque, olha, eu não sei dizer se realmente vai conseguir melhorar, né? Assim como, por exemplo, Parkinson. Parkinson tem paciente que melhora super, fica muito bem, e tem pacientes que já não se adaptam tão bem. Isso é muito particular de pessoa para pessoa. Para toque, eu tenho até um caso de um paciente que está fazendo uso que aliviou. Não melhorou 100%, mas já deu assim um alívio, consequentemente melhorou a qualidade de vida dele. Mas eu não vou te falar que, olha, realmente para o toque, né, temos grandes evidências científicas, você realmente vai ter uma melhora significativa. Depende. Vai depender muito de como o seu corpo vai se adaptar aos fitocannabinoides. Perfeito. Teve uma pergunta aqui que eu achei super interessante, que eu vou reformular ela para ficar mais fácil a compreensão. Uhum. Existe alguma especialidade médica específica para poder fazer prescrição de canabidiol ou não? Não. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, o CRO, que é da odontologia, não tem uma especialidade ainda. Então, por mais que você faça pós-graduação, por mais que você faça cursos, não tem um médico especialista em cannabis medicinal. Ou seja, qualquer médico, e aí sempre busquem médicos, o Rafa sempre indica médicos que estão aptos, que entendem, né, que sabem o que estão fazendo, porque tem muita gente também que recebe a prescrição de cannabis e não tem mais contato com o médico. E aí isso é um grande problema para a eficácia do tratamento. Por que às vezes a cannabis pode não ter funcionado? Porque não foi a formulação adequada, porque não chegou na dose ideal, precisa às vezes de outros canabinoides, porque não foi avaliado de forma correta, teve algum efeito colateral por interação medicamentosa. Então, alguns profissionais ainda não entendem por quê. Nas universidades, o tema do sistema endocannabinoide, o uso da cannabis medicinal, é negligenciado. Os profissionais não aprendem sobre isso. Eles aprendem agora se eles quiserem estudar a respeito do tema. Só que não tem uma especialidade, não tem um médico especialista em cannabis medicinal. Mesmo fazendo uma pós-graduação, que já tem hoje, ainda não tem essa especialidade sendo reconhecida nos conselhos.
Entendi, perfeito. Mas o que eu sempre oriento para a pessoa é que se ela tá cuidando de um familiar que, por exemplo, tem Alzheimer, o ideal é que ele busque um médico que atue pelo menos na área da saúde, não procurar um dentista, né, para fazer a prescrição do canabidiol. Ou você acha que não tem nada a ver? Depende do que você vai tratar. Então, se você vai tratar um bruxismo, DTM, ATM, Não, dor orofacial. tem Alzheimer. Ah, para quem tem Alzheimer, aí o interessante é buscar um neurologista que prescreve cannabis. Mas tem profissionais também que são, por exemplo, médicos da família, são profissionais que geralmente médico da família trata tudo, né? Trata essas condições também do Alzheimer, autismo, Parkinson, mas às vezes pode ser algo muito específico. Vai num neurologista, né? A esclerose múltipla. Talvez seja mais interessante acompanhar com um neurologista. Mas aí tem casos e casos. Perfeito. E nutricionista, pode prescrever? Quais, Nutricionista, não. quais são as classes médicas que estão autorizadas a fazer prescrição? De profissional da saúde, só médico e dentista. Né? O Médico, meu conselho, por exemplo, que é de biomedicina, ele é favorável à prescrição de cannabis. Mas a Anvisa ainda não reconhece como um profissional com possibilidade de prescrever. Apenas médicos e dentistas. Fisioterapeuta também, o conselho é favorável, mas a Anvisa não reconhece. Então não pode ainda. Nutricionista estuda muito sobre o organismo completo e ele também tem os mecanismos que precisam ser em conjunto com a cannabis administrados para que tenha eficácia no tratamento. Porque não adianta também, gente, querer usar cannabis e não ter uma boa alimentação, né? Não organizar o seu corpo, a inflamação do seu corpo, porque muitas doenças crônicas têm como base o que é inflamação. É exato. um paciente sedentário, é um paciente que não se alimenta bem. Inclusive, quando você faz atividade física, já existem estudos mostrando quando a gente tem aquele bem-estar que muitas pessoas associam à endorfina, na verdade, não é só a endorfina, também são os endocannabinoides. Você aumenta a liberação dos seus endocannabinoides quando você pratica atividade física. Então, você modula o seu sistema endocannabinoide sem cannabis. Ou seja, não necessariamente eu preciso só da cannabis para regular o meu sistema endocannabinoide. Né? Até o cacau, ele também atua, modula o nosso sistema endocannabinoide. Então, tem alimentos que atuam no sistema endocannabinoide e precisam ser colocados na alimentação também. Não só a cannabis. Né? A gente precisa regular esse sistema. Dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, tudo isso é essencial. A maioria das pessoas às vezes fala que o canabidiol não funciona, mas vai ver o dia a dia da pessoa, a rotina dela, ela está se intoxicando todos os dias com alimentos de péssima qualidade e depois bota a culpa no canabidiol, né? Infelizmente, pessoal, assim, não tem mágica. E teve uma notícia que me entristeceu muito, Rafa. Indústria alimentícia, lá, laboratórios nos Estados Unidos, fabricando alimentos com maior grau de dependência, para que tenha uma Eu, crocância diferente, para que iniba a atividade do Ozempic e desses medicamentos emagrecedores. Por quê? Porque esses medicamentos emagrecedores estavam reduzindo o apetite das pessoas. Consequentemente, as pessoas estavam comendo menos. Consequentemente, a indústria alimentícia estava lucrando menos. E com isso, eles estavam fabricando alimentos que te causem mais dependência, que você queira cada vez mais. Então, a gente vive, infelizmente, em um mundo onde a indústria alimentícia nos adoece, a indústria farmacêutica busca fazer com que a gente dependa dos medicamentos. é um ciclo, né? É um ciclo para tirar dinheiro da gente de todos os lados. E as pessoas não conseguem olhar um pouquinho fora desse mundinho e ver que existe alternativa que pode melhorar a qualidade de vida da pessoa. E por que a indústria não fala tanto da cannabis? Porque ela não pode patentear. Plantas no Brasil não podem ser patenteadas. Então, vale a pena para a indústria farmacêutica fazer estudo com cannabis, mostrar evidências científicas, sendo que ela não pode patentear e lucrar com isso de forma efetiva?
E é isso que a gente entra nas contradições, né? A respeito da nossa saúde, dos lucros dessas grandes instituições, da gente não ter acesso às informações a respeito de alimentos que podem salvar a nossa vida, né? De plantas que podem salvar a nossa vida. E muitas vezes a gente esquece dessa medicina originária há muitos anos atrás, né, os indígenas, enfim, eles não tinham acesso a esses medicamentos purificados, industrializados, né? Se alimentavam bem, tinham qualidade de vida nesse sentido, né? A pele dos indígenas ótima, né? Não envelhecem, porque eles já conseguiam utilizar a natureza a favor deles, né? Os alimentos que são provenientes da natureza. E é isso que a gente tem que começar a olhar, ter esse olhar mais integrativo, de saber os nossos melhores remédios é o que a gente põe, que a gente mastiga, né? O que a gente realmente coloca para dentro do nosso corpo. Perfeito. Teve uma seguidora aqui que perguntou que ela cuida de uma senhora que ela tá com problema de pálpebra caída e que às vezes precisa aplicar botox para corrigir, para manter a pálpebra no lugar. Existe alguma intervenção através de algum produto à base de cannabis medicinal? Não, Conhece? para isso não. Realmente, isso se chama pitose, né? Pitose palpebral. Então, essa queda da pálpebra, ela acontece muitas vezes por questões musculares, pelo próprio envelhecimento, você vai tendo perda desse tônus. E a cannabis, ela não vai atuar nisso. É bom a gente até falar que cannabis não serve para tudo. Ela serve para muitos, mas Ah, ela não serve para todos, né? Então, tem certas condições que não vai adiantar ali. Pode ser que os sintomas causados, enfim, é uma paciente que tem um tremor, que dorme mal, pode ser que dê um suporte, mas para essa questão específica, pitose palpebral, não vai ter uma ação ali. difícil. Vamos ver se a gente acha mais alguma pergunta aqui. Vamos ver. Quem tiver mais pergunta, manda aí. Para mim não tá aparecendo mais, bloqueou as perguntas, não consigo mais Você não está. ler as perguntas. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. A Evelyn está perguntando se ela pode tomar. Ela tem 33 anos. Ela não especificou se ela tem algum tipo de problema. Existe restrição de idade ou é indiferente? Restrição de idade, assim, para idoso, não, né? As formulações podem ser indicadas de acordo com a idade do paciente. Então, a depender, o idoso, se usa muitos medicamentos, né? A gente tem que ter um cuidado a mais. Algumas contraindicações, pacientes que tomam anticoagulantes, como a varfarina, por exemplo, tem que tomar um pouco de cuidado, porque ativa a nossa função de coagulação e pode aumentar o risco de sangramento. Então, alguns pacientes precisam ter um olhar especial. Mulher grávida, amamentando também é uma contraindicação, a gente não tem evidências sobre isso. Mas no geral, né, pacientes com a partir. Geralmente os médicos gostam a partir de 5 anos, tem alguns que com 2 anos, né? Principalmente pacientes com epilepsia refratária, já começa cedo o uso dos produtos derivados da cannabis. Mas aí vai ser formulação para cada uma dessas condições. Mas não tem uma restrição propriamente de idade. Ela mandou aqui o problema dela. Ela tem crise de ansiedade. Consegue ajudar bastante, viu? Muito. Você consegue ter assim ter uma paz. Para mim, no meu caso, por exemplo, eu consigo ver as situações de uma forma que antes eu iria explodir ou daria taquicardia, eu ficaria muito ansiosa. Eu consigo ter mais serenidade na hora de tomar algumas decisões. Logo, eu que sou muito impulsiva, me ajuda muito. Mas é isso, cada paciente é um, né? Precisa analisar se você toma outros medicamentos, né? Mas muitas vezes consegue fazer desmame de ansiolíticos e antidepressivos também. Ela comentou aqui que tomou Xarento, acho que é isso. Mas encerrou o tratamento, acho que não deu certo. É uma opção. O uso dos fitocannabinoides, né, do canabidiol especialmente, pode ser uma opção bem interessante.
A Lucy, ela tá perguntando: meu sobrinho é autista não verbal, é muito difícil dormir. Ele pode tomar? Pode. Autistas, a gente tem muitos casos. Inclusive, um dos últimos vídeos que eu postei é um relato de caso de um paciente autista, né? Então, no meu Instagram, Emilia Alcântara, eu posto alguns casos de pacientes com síndrome de Tourette, com autismo, paciente oncológica, paciente com AVC, que mais que eu tenho? Paciente com epilepsia. Então, tem alguns casos que eu já divulguei e nos meus destaques também tem relatos de pacientes. Vários casos, paciente com ansiedade, com dor crônica, que geralmente eu publico para vocês poderem ver se encaixa com algum dos casos que vocês têm. Que perfeito. E deixa eu te perguntar, não tem restrição, né, até que idade a pessoa pode usar? E para começar a usar? Aí, geralmente, 2 a 5 anos, né? Aí depende do perfil do médico que vai prescrever. Mas, como eu falei, tem criança, tem um neném, que eu publiquei até, que na época ele tinha 1 ano e 8 meses, ou já estava para fazer 2 anos, enfim. Ele tinha epilepsia refratária, quer dizer, tem epilepsia refratária, né? A mãe foi contaminada pelo Zika vírus e isso gerou uma criança com microcefalia e Meu síndrome Deus. de West. Síndrome de West é uma epilepsia refratária, ou seja, intratável com os medicamentos convencionais. Começou a administrar o óleo com canabidiol, rico em canabidiol. Essa criança aqui, com 1 ano e pouquinho, utilizava 4 anticonvulsivantes e mesmo assim tinha de 5 a 30 convulsões por dia. Por Caramba. dia. Zerou. Zerou as convulsões. Claro, vai ser todo mundo que vai ter essa resposta, mas ele ficou 1 mês depois de ir ajustando a dose, é importante esse ajuste de dose. Se o médico te prescreve e não te passa o contato, desconfie, porque é necessário ter esse acompanhamento próximo para ajustar a dose ideal, né, para o paciente. E aí, no caso, ele, com 1 mês, conseguiu regular, encontrou a dose ideal e não teve mais crise convulsiva. Perfeito. A Evelyn está perguntando: posso abandonar a sertralina e viver só de cannabis? Depende. A gente nunca substitui medicamentos, né, pela cannabis. Não é assim, recebi meu olhinho pro sono, vou tirar o Zolpidem. A chance de você ter um efeito colateral é muito grande quando você abandona completamente o medicamento. Para qualquer substância que vocês utilizarem na vida, lembrem-se disso. Façam desmame. Reduza a dose aos pouquinhos, e aí o médico tá nesse papel de te auxiliar e te dar um suporte para desmame dos medicamentos e a inclusão dos fitocannabinoides. Então, você usa tal medicamento, usa a sertralina. A cannabis vai ser incluída no tratamento. Quando encontrar a sua dose ideal do canabidiol, aí o médico vai reduzindo, pode tentar reduzir. Ah, tive algum efeito colateral. Volta de novo a dose da sertralina. Ah, não tive. Vai desmamando. Se você conseguir retirar o medicamento, ótimo. Alguns pacientes não conseguem ter um tratamento eficaz só com a cannabis. Alguns precisam de outro medicamento, mas em dose mais baixa. Perfeito. Ó, a Magna perguntou: tenho ansiedade e transtorno do pânico. Posso tomar canabidiol? Pode usar, geralmente, transtorno do pânico. Alguns médicos tomam cuidado um pouco com o THC, né? A depender da sensibilidade do paciente, né? E principalmente histórico de esquizofrenia na família, casos de histórico de psicose. Os médicos costumam tomar um pouco de cuidado com o THC, que é uma das moléculas, mas o canabidiol geralmente tem uma resposta muito positiva. Perfeito. Ó, tem um marido aqui, o Vander, ele está perguntando: minha esposa com crise de ansiedade não tem dormido mais. Isso está afetando a qualidade de vida dela. E ele está perguntando. Eita, é muita gente entrando. E aí vai perguntando, se Isso perde. é a qualidade dela e queria saber se existe uma boa contraindicação para ela com esse medicamento e como fazer. Qual medicamento que eu não escutei? Se tem alguma contraindicação com esse medicamento, ele está Ah, do canabidiol. se existe Ah, tá. em relação ao canabidiol
e como ele faz para poder adquirir o produto. Então, para a crise de ansiedade e insônia, nós temos respostas muito boas. Não tem uma contraindicação, na verdade, é uma indicação, né? Você pode ter um benefício muito bom com o uso dos canabinoides para ansiedade e para insônia. Então, ao invés de você precisar de um medicamento para insônia e outro medicamento para controlar a sua ansiedade, você pode ter os benefícios, em um produto, né? Os óleos com canabidiol podendo tratar diferentes sintomas. E esse é o grande benefício dos fitocannabinoides. Mas com certeza pode ser uma opção. Basicamente, o Rafa vai liberar depois um link para vocês poderem agendar consultas, né? Quem tiver interesse em adquirir os produtos, o Rafa vai liberar um link que aí vocês vão ser direcionados para um médico prescritor e vão poder adquirir os produtos. Perfeito. Tinha. A Zamara também estava com essa dúvida a respeito de como adquirir o produto. E ela está perguntando: meu esposo é paraplégico e as dores são constantes. Medicação nenhuma passa. Ele comentou que essa medicação seria boa, mas não sabe como. É só o médico dele que prescreve os remédios dele. O que você pode fazer é buscar nesse link, né? Eu tenho algumas indicações também de, de médicos. O que você pode fazer também é passar o meu contato, a gente conversa, você me procura. Eu converso com o médico do seu marido, mas é uma possibilidade. Inclusive, uma das pessoas que trabalha na empresa é paraplégico, o Thiago. Né? Então, ele faz o uso, ele tem muitos espasmos, tem algumas dores também, e ele é paraplégico e atleta. Ele ficou paraplégico porque ele levou um tiro, né, em um assalto, olha que terrível. E aí, nisso, ele começou a ter muitos espasmos, ter algumas dores, ter insônia. E ele começou a fazer o uso. Então ele dá até alguns relatos. Ele fala: "Ah, eu sou a prova viva, né, de que funciona, de que me ajuda." E ele teve ótimos benefícios. O negócio é, muitos médicos ainda desconhecem a terapia canabinoide. E o meu papel aqui também é educar os médicos, é educar profissionais que querem aprender sobre o tema. Então você pode me procurar, eu dou suporte para o médico e aí nós conseguimos dar andamento também na aquisição do produto. Perfeito. A Neuza está falando aqui, está dando, na verdade, um testemunho, falando que ela tinha crise de ansiedade e falou que o canabidiol é o melhor tratamento. Olha que legal. E com poucos efeitos colaterais. Porque a gente vê que muitos medicamentos para ansiedade melhoram a ansiedade porque o paciente não sente nada. Ele fica apático, né? O paciente praticamente perde os sentimentos, as emoções. E muitas vezes é benéfico, só que a grande questão também, eu faço uma pós-graduação em saúde mental, né? E o que meu professor fala muito, que é o doutor Pedro, que é assim, excelente, um excelente médico. Ele fala: vocês já perceberam que cada vez mais novos medicamentos ansiolíticos são desenvolvidos, só que cada vez mais as pessoas estão ansiosas? Né? Não deveria ser ao contrário? Se novos medicamentos, bons medicamentos estão sendo produzidos e os pacientes estão sendo tratados, não deveria reduzir ainda mais o índice de pacientes ansiosos? Isso é uma grande questão. Né? Será mesmo que esses medicamentos estão sendo eficazes para o tratamento da ansiedade, como devem? Muitos pacientes respondem bem, mas muitos pacientes também não respondem bem e desistem por conta dos efeitos colaterais. E os canabinoides podem ser uma grande opção também para isso, ajudar esses pacientes que não conseguem ter ainda um controle da ansiedade, com menos efeitos colaterais. Eu vou falar para você que eu trabalhei muitos anos na área de suplementação esportiva e eu sei o que existe de creatina falsificada, o que existe só farinha dentro. Não, não me surpreenderia se nesses remédios aí só fosse placebo. Os medicamentos geralmente têm uma análise regulatória mais Eu sei que é específica, mas, né, a gente sabe que quando você pega esses dados que a quantidade de remédios para transtorno de ansiedade tem uma oferta maior e ainda assim você tem uma quantidade de pessoas com mais ansiedade ainda, é meio contraditório, né? Ó, e de fato, né, tem uma pergunta muito boa aqui. A Pérola ela está perguntando assim, ó, quanto ao uso concomitante do canabidiol
com a memantina, donezepila ou estalopram. Há alguma contraindicação? Existem interações, né, com medicamentos, não tem uma contraindicação absoluta. O que vai ser analisado é justamente começar com uma dose baixinha dos fitocannabinoides. O médico vai ajustando geralmente a cada semana e vai sendo analisado se tem algum efeito colateral. E geralmente também espaçar a dose dos fitocannabinoides dos outros medicamentos para evitar essa interação mais intensa, interação medicamentosa, tá? Mas muitas vezes também é um uso que vai dar um suporte a mais para esses medicamentos. Então não tem uma contraindicação, você não quer dizer que você não possa usar. Vai ter um cuidado apenas com espaçamento entre os medicamentos e essa dose, a titulação da dose. Perfeito. Ó, tem uma seguidora aqui que eu não lembro o nome dela, mas ela perguntou, falou que ela tem síndrome de Meniere. Você já ouviu falar? Síndrome de Meniere, não. Mas quais os sintomas? Conta aqui nos É, comentários pra gente quais os sintomas que você tem. Porque, por exemplo, pode ser que não tenha evidências científicas da cannabis para essa condição da síndrome de Meniere, mas pode ser que os sintomas que você tem, a cannabis consiga ajudar. perfeito. Aqui a, a Lucileide tá perguntando, Lucy Cleide, ela está perguntando a respeito do filho autista. Ele gostaria de uma consulta, ele é autista de grau severo. Ô, Lucicleide, para você agendar sua consulta, todos os dias eu disponibilizo nos nossos store um link para você fazer o agendamento da consulta, ou então, se você não achar nos store, na minha biografia, tem um link lá para você acessar o atendimento da Heart Wellness, tá bom? Então, para a Lucicleide, para qualquer pessoa que tenha dúvida, na minha bio tem um link permanente lá para que vocês possam ir direto ao atendimento da Heart Wellness para agendar uma consulta. Tá bom, gente? Nós indicamos médicos que já são prescritores, que a gente confia no trabalho, né, que já tem esse entendimento sobre titulação de dose, acompanhamento do paciente, que é muito importante para a eficácia do tratamento. Perfeito. Eu tenho depressão e ansiedade. Quem está falando é a Tô. Dep- Depressão e ansiedade também, tenho alguns relatos. tem vários estudos, né, que já falam da possibilidade do tratamento, né, para depressão e ansiedade. A gente ainda não tem evidências ali tão conclusivas. Como eu falei, tem paciente que melhora bastante, tem paciente que já não responde tão bem, que às vezes é refratário, que às vezes tem um metabolismo dos fitocannabinoides e até de outros medicamentos, de uma forma que acaba não tendo uma resposta tão adequada. Então é muito variável. A gente ainda não tem evidências conclusivas, mas temos já alguns relatos bem positivos com o uso dos canabinoides. É que a questão também da depressão, como ainda não se tem uma causa, né, bem específica sobre o que faz com que a depressão se instale na vida da pessoa, é difícil, né, você buscar um tratamento tão efetivo. É assim, é muito a questão de ter uma terapia. Tem teorias que falam sobre neurotransmissores, por isso que muitos medicamentos são inibidores da recaptação da serotonina. Serotonina é o nosso neurotransmissor do bem-estar, do bom humor, né? E existe essa teoria de que pode pode afetar essa produção dos neurotransmissores e a ativação, a permanência deles no nosso cérebro para ter essa ativação do bem-estar e do bom humor. Mas isso é uma teoria. Ainda não tem descrito que realmente isso é a causa da depressão. Só que o que eu busco sempre falar para as pessoas, né? Busquem se conhecer. Talvez o melhor remédio da vida seja você se conhecer, entender os seus gatilhos. Eu, por muito tempo, era extremamente ansiosa, em alguns casos eu ainda sou. A gente não tem controle sobre a nossa vida, sobre as situações que acontecem, mas a gente pode ter um entendimento dos gatilhos que geram isso, né? Dos gatilhos que me geram ansiedade. Eu posso ter um controle maior sobre as minhas ações, sobre. O que pode me causar isso se eu entender qual gatilho
que me gera. Então, talvez uma das maiores questões que a gente precisa aprender, que a gente sempre quer um remédio mágico. A gente sempre quer a solução dos nossos problemas assim, porque a nossa sociedade é imediatista. A gente quer as coisas para ontem. Só que por muito tempo o nosso estilo de vida não contribuiu para que a gente seja saudável. A gente se alimenta mal, a gente não pratica atividade física, a gente não dorme bem. E isso vai cronicamente inflamando o nosso corpo, desregulando o nosso corpo. E não adianta se por anos você teve esse descontrole, não ache que vai existir um medicamento que do dia para a noite vai resolver o que você demorou anos para desregular. O nosso corpo é uma máquina inteligente. E se você não dá as condições adequadas, você também não vai ter saúde, você vai ter um reflexo daquilo. Então, qualquer semente que você planta, você vai colher. Mas isso depende, a colheita depende muito da semente que você está plantando. Ela está sendo positiva para o seu organismo ou não? Você vive em um ambiente que te causa ansiedade, que as pessoas. Você vive um relacionamento tóxico, você vive com pessoas que te julgam o tempo inteiro. Tudo isso são situações que, infelizmente, fogem do nosso controle, mas são gatilhos. E quando a gente entende o gatilho, é muito mais fácil da gente reconhecer e controlar mais as nossas emoções. Eu acho que isso muito é inteligência emocional, é a gente ter esse controle. Você sabe que eu postei um vídeo hoje com um texto a respeito de a gente saber aceitar a dor para poder ter consciência de como tratá-la, né? E Reconhecer, né? vai muito nisso que você está falando agora. A, a seguidora que tinha falado a respeito da síndrome de Meniere, ela respondeu aqui os sintomas. Ela falou que é uma síndrome que mexe com o labirinto. Então, quando ela está em crise, opa, quando estou em crise, o líquido do ouvido produz um alto volume, Você sinto, tinha sensi- lá. sinto sensibilidade de alguns sons, perco a audição, tenho tontura e barulho no ouvido. Olha, para o seu caso específico, eu não sei se o canabidiol vai ser uma opção tão eficaz para essas questões, né? Principalmente que é uma síndrome, ela é muito mais complexa, né? Teria que entender esses outros medicamentos, mas assim, para o seu caso especificamente, eu não sei se seria a melhor opção, né? Poderia ser um tratamento secundário, mas o tratamento assim efetivo, ideal e que vai trazer resultados significativos, eu não consigo te garantir que vai ser uma opção super adequada. Paciente oncológico. Paciente oncológico, eu citei aqui, quando você foi deixar o seu Fernando na cama, né, os pacientes oncológicos se beneficiam muito no aumento do apetite, na redução das náuseas, melhora das dores causadas pela própria quimioterapia, né? Alguns estudos, ainda in vitro, né, ainda em animais, mostram redução das células cancerígenas, em muitos casos, mas utilizado em conjunto com a quimioterapia, com a radioterapia, né? E consegue também auxiliar na melhora do sono. Então, para os pacientes oncológicos é assim super efetivo. Inclusive, tem um documentário, não sei se ainda está no Netflix, mas se chama Maconha, Cura ou Crime? Esse documentário apresenta muitos casos de pacientes oncológicos, de pesquisas em pacientes oncológicos, né? Até em Israel tem um instituto lá que quando o paciente oncológico chega, já é feita uma biópsia, já é feita uma análise dos principais fitocannabinoides que vão auxiliar, né, nas células daquele paciente, as células cancerígenas daquele paciente. Assim, é muito avançado Israel. Brasil ainda está engatinhando, né? Mas sim, os pacientes oncológicos se beneficiam muito. Que maravilhoso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Obrigado pela resposta. Ela agradeceu. Ah, ah, estou amando todos os esclarecimentos. Acredito que
acredito que a maioria das perguntas aqui elas vão sempre bater na mesma tecla do que já foi passado durante a live. E depois a gente também pode marcar, Rafa, fazer uma live só de perguntas e respostas. É, Então, vocês trazem perguntas e a gente vai só, ao invés de ter essas explicações que eu dei iniciais, a gente vai só respondendo as perguntas de vocês. Até para a live não ficar tão extensa. você tá espantada com a minha moral que eu tenho com o Instagram? 1h40 de live? Então, ontem eu fiz uma live sobre ginecologia e cannabis. Com 1 hora o Instagram me derrubou. Tipo, tchau, querida, você já falou demais. Um beijo. É, Eu espero que vocês aqui não estejam cansados de me escutar. Porque, olha, gente, já 1 hora e 40. não, mas marcamos. A gente marca uma live depois só com perguntas e respostas. Eu abro uma nova caixinha e depois a gente deixa isso separado para poder ficar mais fácil de conversar com todo mundo. Show de bola. E se vocês também quiserem, gente, mandar perguntas pro Rafa, o Rafa vai anotando. E a gente faz uns vídeos também curtos em collab, só respondendo essas perguntas, que eu acho que o alcance é maior também, né, Rafa? Perfeito, podemos fazer isso sim. Combinadíssimo. Show de bola. A minha audiência precisa te conhecer melhor. É isso, vamos conversando, gente. Depois eu vou até colocar aqui, eu não sei se eu consigo. Ó, o meu perfil, eu vou deixar aqui nos comentários. Que aí quem quiser me acompanhar lá, pode me chamar também, a gente vai conversando. Os médicos que atendem o Rafa, eu tenho contato, então eu consigo ir indicando. Né? A doutora Caliandra também, que é ótima médica, prescritora de produtos derivados da cannabis. Né? Então, temos várias opções, né? Neurologista, médico da família, o que vocês precisarem, a gente está à disposição para ajudar, para tirar dúvidas e para dar qualidade de vida para vocês, ou para algum parente de vocês. Perfeito. Então, Emília, se despede do pessoal. Gente, muito obrigada por estarem aqui, por me aguentarem falando 1 hora e 40, né? O que vocês precisarem, já deixei o meu Instagram, podem me chamar também, podem tirar dúvidas que não conseguiram tirar durante a live, né? A gente vai indicando e eu espero que eu tenha esclarecido muitas dessas dúvidas. A ideia aqui é desmistificar, a gente ainda tem a cannabis como uma droga ilícita, e na verdade é uma planta. E o legal da minha história é que eu trabalhei por um tempo na Polícia Civil, no Laboratório de Química Forense. Então eu fazia análise de drogas de abuso. Uma das que mais chegavam era a maconha. E eu consegui ter essa dupla percepção. Porque, ao mesmo tempo, eu fazia trabalho voluntário para uma associação que ajudava a tratar várias condições, várias doenças com a cannabis. Eu falei, gente, contraditório. Aqui a gente analisava e prendia pessoas por conta da planta, e aqui a gente tratava pessoas com a planta. Né? Então, assim, existe uma contradição. Lembrem-se sempre, né? Que esses tabus criados pela sociedade acabam gerando um medo que na verdade não tem evidência científica. Se vocês pararem para analisar evidências científicas para que de fato justifiquem a proibição da cannabis, não existe. Não existe evidência. Não existe uma morte causada por conta da planta. Então, eliminem esse medo, deem uma abertura, uma oportunidade para que essa planta consiga mostrar os seus benefícios na saúde de vocês ou de algum parente, né? Onde a gente consegue utilizar menos medicamentos alopáticos purificados, sintéticos, e consegue utilizar um fitoterápico a favor da saúde. Então, essa é a minha despedida. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês precisarem de ajuda, podem chamar, a gente está à disposição para dar esse suporte para vocês. Perfeito. É isso, gente. Eu queria também bater muito nesse ponto. Eu tive até uma seguidora que falou que o pai dela estava com início de demência já e que ela tinha medo de usar o canabidiol porque ela não sabia como as pessoas ao redor, como as pessoas da família iriam aceitar ou iriam recriminar. E eu comentei com ela que, independente do que ela fizesse, se ela tomasse a iniciativa de introduzir o canabidiol na vida do pai dela ou não, as pessoas iam questionar de qualquer forma.
Então, que vocês não se importem tanto com a opinião das outras pessoas, uma vez que já existe vários estudos e vários é, ensaios clínicos que comprovam a eficácia do canabidiol em algumas doenças. Então, se acatem aquilo que já é demonstrado através da ciência, através de estudos, ao invés de ir na opinião de pessoas que não têm conhecimento, que não sabem do que se trata e que só conhecem a cannabis pelo uso recreativo, tá bom? Então, não se prendam a preconceitos, não se prendam a visões deturpadas de como a cannabis é, porque de fato existem já várias evidências sobre o quanto ela pode trazer qualidade de vida para quem utiliza, tá bom? Então fica aqui essa chamada para que vocês se desprendam da vergonha de serem julgados, se desprendam do preconceito que ainda é muito latente na nossa sociedade de um modo geral. Eu tenho um público que, na sua grande maioria, são evangélicos, e eu estou aqui para mostrar para vocês que não existe nenhum problema em você ser evangélico, em você ser cristão e utilizar um medicamento à base de cannabis medicinal, tá bom? Acho que É é isso. isso, não espere precisar para apoiar, né? Já apoie porque temos evidências. A luta da cannabis no Brasil começou através de mães com crianças epilépticas que só conseguia ter remissão das crises convulsivas com o canabidiol. Então, não esperem precisar para apoiar, né? Vejam e analisem na família de vocês, no vizinho, enfim, qualquer outra pessoa, não julgue. Se é para o bem, se é para a saúde de alguém, né, vocês têm que apoiar, né? É pela saúde, não é por qualquer outra finalidade aqui. Exato. Perfeito. Então é isso, gente. Boa noite, obrigado, bom feriado para quem é de feriado, bom trabalho para quem vai trabalhar amanhã. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live. Até, gente. Um beijo, muito obrigada, viu? Obrigada, Rafa, pelo convite. É isso. Você já está altamente convidada para outras lives. Vamos tentar fazer isso pelo menos a cada 15 dias. Vamos sim, vamos trazer perguntas e respostas. Já vão trazendo aí, pensando em perguntas que vocês têm, para a gente já começar também a fazer vídeos e trazer esse conteúdo, desmistificando essa planta que traz tanta qualidade de vida para várias pessoas. Perfeito. É isso, gente. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus, durmam bem e até amanhã, para quem nos acompanha diariamente. Tchau, tchau, Rafa. Boa noite. Boa noite.